Continuando aqui então a nossa série, falando justamente sobre os pseudônimos que a carta apostólica apresenta sobre São José, nós veremos agora mais um daqueles títulos dados na carta a São José. O título de agora é Pai no Acolhimento. José acolhe Maria sem colocar condições. Então, nós já vemos na vida desse santo que o processo de acolhimento era muito presente. E é isso que nós vamos refletir agora. E esse primeiro acolhimento, que é acolher justamente Nossa Senhora, sem colocar as condições prévias, já mostra o coração acolhedor que o nosso santo tem. José apresenta-se como uma figura de homem respeitoso. No processo que ele vive com Nossa Senhora, aparece grávida, ele é um homem também que demonstra muito respeito para com a sua noiva, com a sua esposa. Interessante isso, que nós também precisamos aprender essa grande característica do santo. E, na sua dúvida sobre o melhor a fazer, Deus o ajudou. É também um chamado daqueles momentos de dúvida que cada um vive, né, enquanto pais, deixar Deus ajudar. Escolher ser iluminado, né, com aquele discernimento que vem justamente do Espírito Santo. É importante a gente aprender isso com José. Surgiu a dúvida, estamos na dificuldade, deixar Deus ajudar, deixar o Espírito clarear. É aquilo que nós chamamos do dom do discernimento. José deixa de lado seus raciocínios para dar lugar ao que sucede. Já pensou se São José tivesse ficado ali aprisionado naquilo que tinha acontecido, naquilo que os outros iam falar, o que iam pensar dele? Então ele sai desses raciocínios e permite que a graça vai acontecendo, permite que, na realidade, o mistério possa acontecer e ele vai ali contemplando. Quando esse mistério acontece, ele acolhe, ele assume a responsabilidade, ele reconcilia com a sua própria história. Está aqui uma palavra-chave que a carta nos apresenta: reconciliar-se com a própria história, assumindo tudo que ele viveu, assumindo toda a sua responsabilidade, responsabilidade dos atos dele, daquilo que ele recebe nos sonhos, mas ele reconcilia-se com a sua própria história. E aí a carta nos apresenta essa frase que está aí em destaque: se não nos reconciliarmos com a nossa história, não conseguiremos dar nem mais um passo, porque ficaremos sempre reféns das nossas expectativas e consequentes desilusões. Então é preciso realmente reconciliar com a nossa história. Se o próprio São José fica aprisionado naquilo que poderia pensar os outros, que falaram os outros, o que iriam pensar e o que iriam disseminar de informações, se ele fica preso nisso, é uma história marcada pela decepção e tudo mais. Mas ele se reconcilia com isso, acolhe a vontade de Deus e vai. Isso é um processo de cura interior. Deixar-se curar também na história faz parte do processo de aprender com São José. José, então, é um homem de coração curado. Temos que aprender isso com ele. A vida espiritual que José nos mostra não é um caminho que explica, mas um caminho que acolhe. Então ele tem uma vida espiritual, ele tem, com certeza, um contato com Deus, essa profundidade, essa intimidade. Mas aí, como diz a carta, não é um caminho que se explica. No processo de vida espiritual, a fé chega ao mistério e muitas vezes não vai caber uma explicação. Vai caber o quê? O acolhimento. José não é um homem resignado passivamente. O seu protagonismo é corajoso e forte. Por ele não aparecer tanto pela sua postura de recolhimento, não quer dizer que ele seja passivo. Ele é muito corajoso. Ele se apresenta muito forte, inclusive. O acolhimento é um modo pelo qual se manifesta na nossa vida o dom da fortaleza. O dom da fortaleza, que é dado justamente pelo Espírito Santo. Então, acolhe aquele que é forte. E não é uma força física, é uma força que vem do Espírito Santo. É bom a gente compreender isso. Então,
aprendamos mais essa característica com ele, né? Ser acolhedor, e lembrando que o acolher é um ato de fortaleza, pelo dom da fortaleza que temos, que é justamente um dom dado pelo Espírito Santo. O que Deus disse ao nosso santo: José, filho de Davi, não temas. Nós já vimos isso, mas aqui para reforçar essa força, não temas, seja corajoso. Deus pode fazer brotar flores no meio das rochas. Era aquela incompreensão inicial de saber como se dá isso, mas ele acolhe a vontade de Deus e acolhe isso aqui: flores no meio das rochas. Longe de nós pensar que crer significa encontrar fáceis soluções consoladoras. Não é isso. Acreditar não quer dizer que nós vamos ter só caminhos bons. Mas é preciso, então, essa virtudezinha do acolhimento que nós estamos meditando. Antes, pelo contrário, a fé que Cristo nos ensinou é a que vemos em São José, que não procura atalhos, isso é algo bonito da gente compreender, mas que enfrenta de olhos abertos aquilo que lhe acontece, assumindo pessoalmente a responsabilidade por isso. Então, deixar de culpar o outro, deixar de culpar a história, deixar de culpar a Deus. Assumir com responsabilidade, responsabilidade pessoal, sabendo que a vida tem um percurso e nesse percurso pode às vezes acontecer fatos que não estão na programação. É isso que nós estamos aprendendo agora. Então veja que São José não procura esses atalhos, é enfrentar de olhos abertos as situações que vão lhe aparecendo. O acolhimento de José convida-nos a receber os outros sem exclusões, porque Deus escolhe o que é frágil. Então, acolher a todos, até às vezes aquele que a nossa mente diz assim, esse não merece. Com certeza, isso vai ser um dos grandes passos de termos aprendido com São José. Acolher aquele que a gente justamente pensa, esse não merece. O Papa diz, posso imaginar ter sido do procedimento de José que Jesus tirou a inspiração para a parábola do filho pródigo e do pai misericordioso. É uma comparação que ele faz, né? Dizendo que Jesus possa ter falado da parábola do filho pródigo, que a gente tanto conhece, baseado no procedimento de José, seu pai adotivo, que demonstrou tanto acolhimento e tanta misericórdia também. Muito bem, nós pedimos agora ao Pai do acolhimento que rogue por nós. São José, Pai do acolhimento, rogai por nós.